é bom lembrarmos-nos de frases importantes em tempos de crise ou de pré-crise, ou aqueles tempos em que parece que se adivinha o que é que aí vem. E então, o William Butler Yeats, o grande poeta irlandês, escreve aquele poema logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, antevendo os tempos os cataclismos que aí vêm, da fé, da razão, da sociedade. Ele diz: aos melhores falta toda a convicção, enquanto os piores estão cheios de apaixonada intensidade. E tu vês isso cá em Portugal, então, na vida política? Vejo, porque é mais fácil ser canalha, não é? É mais fácil, dá mais votos. Dá mais votos e dá mais atenção pública, dá mais atenção, mais canal? Dá. Ser canalha, ser um labrego canalha, pelos vistos dá mais atenção até nos nossos meios de comunicação social. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. As histórias do meu entrevistado levantam-se muito cedo. Costuma ser na primeira energia da manhã, lá pelas 5 horas, quando o sol ainda não se anunciou e boa parte da cidade ainda dorme ferrada, que ele se senta ao computador para escrever. Falo de Rui Cardoso Martins, que é escritor romancista, além de outros istas, como jornalista, cronista, argumentista, humorista ou dramaturgo e professor universitário. Rui começou no jornalismo. Foi repórter na fundação do Jornal Público e, no início dos anos 90, andou por muitos países distantes a reportar as grandes tensões mundiais, como a Guerra Civil da Bósnia e o cerco de Sarajevo, as primeiras eleições livres na África do Sul e esteve no barco Lusitânia Expresso, na missão Paz em Timor. Enquanto mestre da crónica, Rui Cardoso Martins recebeu 2 prémios Gazeta por Levante-se o Réu, com relatos brilhantes das peripécias e histórias que se passam nos tribunais portugueses, com pessoas reais e crimes verdadeiros que mais parecem inventados ou produtos da melhor ficção, ou que de tão surreais e surpreendentes ultrapassam muito a ficção, sempre com uma capacidade admirável para dar conta da justiça e da injustiça, do chocante e do caricato, relatando nos corredores do tribunal sobre a vida e a condição humana. Rui foi distinguido também 2 vezes pelo Grande Prémio de Literatura da Associação Portuguesa de Escritores, pelo seu romance Deixem Passar o Homem Invisível, em 2009, e pelas suas crónicas, em 2016. E já antes, o seu primeiro romance, E Se Eu Gostasse Muito de Morrer, com um título retirado de uma frase de Dostoiévski, deu muito que falar. Em 2024 publicou o seu 5º e último romance, As Melhoras da Morte, onde regressa ao protagonista do seu primeiro livro, todos editados pela Tinta da China. Consta que o notável escritor José Cardoso Pires o chegara a referir como um tal rapaz novo que escrevia umas crónicas que ele apreciava muito porque eram muito pá. O mesmo José Cardoso Pires que, em conversa com Lobo Antunes, nomeara o meu entrevistado um cabrão que escreve. E consta que disse mesmo: o que se produz neste país é uma merda, mas este é bom. E ainda por cima o cabrão, além de dar-lhe bem, tem humor. Imagino que esta frase tenha sido recebida por Rui Cardoso Martins como uma espécie de prémio literário. O prémio dado por Cardoso Pires e Lobo Antunes. O prémio Um Cabrão Como Nós. Não é para todos. Importa dizer que este homem, que já testemunhou e relatou guerras e tragédias enquanto repórter internacional, revelou cedo também talento para a escrita de humor. E já dizia Cardoso Pires que não acreditava existirem bons escritores sem humor.
E Rui sempre mandou forte na arte do riso e foi cofundador das Produções Fictícias e um dos criadores e autores do histórico programa de humor político da RTP Contra-Informação, que escreveu durante 14 anos, ficando para a história a frase que atribuiu a Pinto da Costa: penso eu, de que... No seu currículo constam outros tantos programas de boa gargalhada como Herman Enciclopédia e Está de Graça ou a série Conversa da Treta com José Pedro Gomes e António Feio. Bom, é tarefa difícil incluir tudo o que Rui tem escrito e feito numa só introdução, até porque Rui assinou muitas histórias notáveis para televisão, cinema e teatro. Basta dizer que o seu trabalho esteve presente na entrega de 9 Globos de Ouro da SIC. É obra. Recordo que há 25 anos, Rui Cardoso Martins criou o argumento do filme Zona J, de Lionel Vieira, onde usou um pouco as armas de jornalista para se aproximar daquela população em Chelas e, a partir de uma história de amor interracial, dar a conhecer as dificuldades e as feridas de uma Lisboa invisível para a maioria dos portugueses e revelando uma população que vive na pele o racismo, o preconceito e o desamor policial. Rui foi também o autor do argumento do filme A Herdade, candidato a Leão de Ouro no Festival Internacional de Veneza, em 2019, ou do filme Sombras Brancas, sobre a obra de José Cardoso Pires. Mais recentemente trabalhou com João Canis no argumento do díptico Mal Viver, Viver Mal, que foi Urso de Prata, na Berlinale de 2023, e também esteve ligado, escreveu a série Hotel do Rio. Não posso deixar de falar de uma certa peça que Rui Cardoso Martins escreveu, chamada Última Hora, que esteve em cena no Teatro Nacional Dona Maria II. Uma comédia com título de jornal português que relata a angústia de todos os periódicos hoje em dia. A crise, alimentada por anos de partilhas grátis nas redes sociais, a crescente ameaça das fake news, o jogo perverso dos clickbaits e o crescente desinvestimento nos jornalistas, nas redações e da essência do jornalismo. Ao mesmo tempo que ressurgem novos populismos e fascismos em Portugal, na Europa e pelo mundo, veja-se agora o regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos da América, que tem ao seu lado figuras como o multimilionário Elon Musk, dono da rede X, grande promotor de fake news. Por cá, o Primeiro-Ministro compara a extrema-direita às mais de 50 mil pessoas que marcharam no passado sábado da Alameda ao Martim Moniz na manifestação Não nos encostem à parede, em defesa dos direitos humanos e de um país antirracista e anti-xenófobo, depois do que se passou a 19 de dezembro na Rua do Bem Formoso. Para Montenegro, são extremistas. Vou querer falar com o meu entrevistado sobre isto. Ele que afirma escrever contra as pessoas parvas e os ditadores em geral e as mulheres e os homens com as meningites douradas a cheirarem mal. E que escreve sobre, e cito, a ditadura das religiões e a obrigatoriedade da fé que tanto mal faz às crianças da terra. Tenho respeito por Deus, mas se existe, é má pessoa. Palavras de Rui Cardoso Martins e volto a citá-lo. Escrevo contra a maldade e a ignorância que estão dentro de mim. Escrevo também a favor delas. São adversários magníficos a quem foram dados muitos anos de avanço. Fim de citação. A escrita para Rui Cardoso Martins tem sido um mergulho no pior e melhor que há em si e nos outros? Vou perguntar. Bom, vamos ver até onde é que vai esta conversa. É na sala de podcasts do Expresso, onde começa agora. Olá, Rui Cardoso Martins. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, muito obrigado. Vamos saltar juntos? Vamos. Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olha, começo por esta última pergunta que lanço. A escrita para ti tem sido um mergulho no pior e melhor que há em ti e nos outros?
Sim. Desde que comecei de facto a escrever, principalmente ficção, mas também observar o mundo enquanto jornalista, que foi assim que comecei, muito rapidamente, acho eu, comecei a perceber que parte do que eu escrevia sobre os outros era também uma parte de escrever sobre mim, como é que eu me via em relação aos outros, como é que... Só para dar um exemplo, quando vejo alguém a ser julgado, a pergunta que eu faço, ou mesmo a hipótese que eu ponho é que podia ser alguém, podia ser eu, podia ser alguém da minha família. E, portanto, não é uma questão de relativismo, nem nada disso, é uma questão de assumir como ser humano que, e enquanto jornalista, e enquanto criador também, quando escrevo ficção, que estou também a falar de mim. Aliás, se me permites, há uma frase que adotei há algum tempo, que é do Wittgenstein, e que diz apenas isto, é tão simples. Ele era muito complicado, que não se percebe nas partes lógicas, matemático-filosóficas, mas não se percebe, eu não percebo, mas isto eu percebo. Se não estiveres disposto a conhecer-te melhor, a tua escrita não passará de um engano. Eu tinha esta frase aqui escrita. Eu levo muito a sério isso. Como é que esta frase que tu repetes há uns anos e que andas em volta dela há uns anos, como é que ela te bate agora? Na mesma medida, continua fresquíssima. É como aquelas coisas que ao fim de 20, 30 anos sentimos que estão frescas. E essa é uma das características que eu também peço à literatura, que eu uso sempre no melhor sentido. É um sentido. E vais-te revelando não só na forma como o teu olhar perante o mundo e os outros, mas também sobre ti. Não é? Com revelações sobre ti, sobre coisas que aconteceram e que emprestas às tuas personagens ou às tuas histórias. Sim, hoje de manhã, por acaso, às vezes acordo assim com uma espécie de aforismos disparatados, e hoje a minha mulher, a Inês, disse-me: olha, esse tem interesse, porque aquela mania que as pessoas têm de dizer quero ser eu próprio e tal. E eu hoje saiu-me o contrário. Eu já não quero ser eu próprio, quero ser eu outro. Pronto. Isto é um bocadinho, vem dos tempos, talvez, do Mário de Sá Carneiro, do Fernando Pessoa, a autoridade, não é? E é muito interessante, quer ser o outro, também é à procura do outro, não estarmos fechados em nós e no nosso umbigo, na nossa bolha. Neste momento em que as coisas estão a acelerar, é fundamental olharmos para os outros e estarmos com os outros como estamos connosco e vice-versa. É parente da palavra empatia, eu quero ser o outro. Aí está, um dos segredos da democracia, não é? Quando a empatia acaba, e é tão fácil, basta o veneno diário das palavras, não é? Que temos visto em todo o mundo, não é só cá. Esse veneno diário começa de facto a poluir as águas e a complicar as coisas. E, enfim, se alguma coisa eu acredito, é preciso lutar, é preciso fazer qualquer coisa, nem que seja nada, porque às vezes diz que não serve para nada, mas serve. É como quando nos morre uma pessoa, podemos sentir, há pessoas que nos dizem: sei que as minhas palavras não servem para nada, mas se não houver palavras também não sobra mesmo nada. As palavras podem ser venenosas e afastar, erguer ainda mais muros, mas também podem aproximar, podem ajudar-nos a ser, entre aspas, o outro também. Nada funciona sem palavras, nada, nem a matemática a matemática, as ciências precisam de palavras, e as palavras importam mesmo. E se há coisa que eu levo a sério, é isso. A necessidade, tal como uma criança precisa de ouvir palavras desde pequena, de histórias, de conta-me isto outra vez, e o ser humano faz precisamente com o uso da linguagem, a riqueza da linguagem. Quando a linguagem começa a ser corrompida por ideias feias, ou por mentiras. Por mentiras. E vivemos essa realidade agora, não é? Não é. A partir do momento em que há pessoas que dizem dizer a verdade ou dizer mentira não faz diferença nenhuma, estamos com um problema, não é? Estamos mesmo com um problema. Tem surgido agora vários textos e várias pessoas a falar nisto, numa frase do Antonio Gramsci, o filósofo italiano,
que disse: estamos num tempo. Eu tenho aqui a frase, por acaso, para não estar a dizer disparates, que é exatamente: o mundo velho está a morrer, o novo ainda não nasceu, este é o tempo dos monstros. Isto, infelizmente, eu sinto que estamos mesmo numa vertigem. Já há bocado estávamos a falar falámos de quê? Falámos de abismo. O abismo é importante também. E que tempo de monstros é este? Não sei ainda, não sabemos. E que novos monstros são estes? Eu acho que estão corporizados pelos magnetos dos fascismos, que souberam puxar de uma maneira vertiginosa, abismal, o poder louco do dinheiro e dos egocêntricos que estão, por exemplo, à frente das redes sociais, os donos das redes sociais. Estou a falar, claro, de Zuckerberg, estou a falar de Elon Musk, estou a falar dessas pessoas. Que veem a verdade como uma ameaça, e o fact-checking terminou agora para Zuckerberg, que recebeu um aplauso de Elon Musk, não é? Claro, porque aquilo já lá estava, não é? Andaram a fazer de conta que não, mas aquilo já lá estava. Eu li um artigo interessante de uma pessoa, por acaso deixou agora de escrever no New York Times, o Krugman, que foi do Prémio Nobel da Economia, já agora. E ele dizia que, para explicar isto, ele já não sabia bem o que havia de dizer, parece-me a mim. Então ele dizia que eles simplesmente estão a vingar-se de saber que já não basta ser muito rico para ser respeitado e ser amado. De maneira que viraram a coisa ao contrário e agora apostam basicamente no ódio e no poder e na manipulação. Para manipular é preciso mentir. Mas atenção, a verdade é mais forte, não é mais forte. Como dizia no outro dia o Luís Afonso, a mentira é mais elástica, é mais maleável, há que saber reconhecê-lo. E chega mais depressa às pessoas, muitas vezes é espalhada de forma mais eficaz do que a verdade, que às vezes não é tão gulosa nem tão simplista. A mim custa-me o que está a passar, mas ao mesmo tempo estou entusiasmado. É um entusiasmo estranhíssimo. Agora, desculpem, agora lembrando de outra citação que é interessante para estes tempos. Eu costumo dizer que não tenho medo de nenhum dos lugares comuns, porque são lugares em que todos nos reconhecemos. O clichê é outra coisa. O tamborilar os dedos, a testa perlada de suor, que às vezes aparece em tanta má literatura, mas é bom lembrarmos-nos de frases importantes em tempos de crise ou de pré-crise, ou aqueles tempos em que parece que se adivinha o que é que aí vem. E então o William Butler Yeats, o grande poeta irlandês, escreve aquele poema logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, antevendo os tempos os cataclismos que aí vêm, da fé, da razão, da sociedade. Ele diz: aos melhores falta toda a convicção, enquanto os piores estão cheios de apaixonada intensidade. E tu vês isso cá em Portugal, na vida política? Vejo, porque é mais fácil ser canalha, não é? É mais fácil, dá mais votos. Dá mais votos e dá mais atenção pública, dá mais atenção, mais canal? Dá. Ser canalha, ser um labrego canalha, pelos vistos dá mais atenção até nos nossos meios de comunicação social. E porquê que é? Porquê que é isso? Sei, O Miguel Sousa Tavares disse sobre Ventura que ele cria, numa certa comunicação social, aquela baba no canto da boca, e que muita comunicação social está babada a ouvi-lo todos os dias. Eu já não sei qual é que é exatamente o critério. Eu acho que isto tem um bocado a ver com as chefias, sinceramente. Mas no outro dia encontrei uma repórter de um jornal importante e ela vinha e cumprimentou-nos. Eu tinha vindo desta manifestação muito grande. Não nos encostem à parede. Não nos encostem à parede. Podemos falar dos problemas, não é? Até porque no dia seguinte houve um problema de facto nas ruas e que temos que enfrentar. Não podemos fazer de conta que estas coisas não existem. Agora temos é que ver
que raio de disparate foi aquilo que, obviamente, não teve resultado absolutamente nenhum, que foi aquela coisa de encostar as pessoas daquela maneira, fechando a rua daquela maneira, supostamente sem critério, sem haver indícios... Eu não sei que critério é que havia, mas que foi mal feito, foi mal feito. Por isso é que existem investigadores, por isso é que existe, já agora, os serviços de informações e segurança, existe brigadas que isto não é tudo a eito, não é? Aquilo foi um disparate, foi uma coisa horrível. Foi de facto um anátema, um selo que atiraram para cima de pessoas inocentes, na esperança de encontrar alguma coisa, né? Nessa peneira, mas não é assim que se faz. Montenegro achou que esta manifestação onde estiveste e onde eu também estive foi uma manifestação com 50 mil pessoas que considerou extremista, comparando quem marchava pela dignidade para todas as pessoas e contra o racismo e a xenofobia. Eu confesso que fiquei muito desiludido com o Primeiro-Ministro. Até eu não sou extremista, tanto que no princípio até pensei, vamos dar uma oportunidade, não é? Mas esta forma de falar, esta forma de falar dos outros, esta forma de falar de mim, que ali estava, e das pessoas que ali estavam de boa fé e que não são extremistas, sou tudo menos extremista, magoou-me, porque não há direito, é mentira. Haverá em todos os lados, não é? Mas é mentira. Mas é dividir e polarizar para governar, é a tática? Eu acho que sim, mas daqui a bocado estamos só aqui a falar de política, já não sei, mas há bocado só para recuperar. Encontrei esta repórter que tinha por trabalho ter ido à manifestação daqueles labregos violentos que estavam do outro lado e que o Primeiro-Ministro, muito miseravelmente, comparou aos outros todos. Os do Chega. Os do Chega, exatamente. Uhum. E ela tinha que o fazer, mas estava triste. Pois, pode-se reportar todos os lados, importa que se faça bem, não é? Sim, também não. já surgiram trabalhos sobre isso, já para resolver, que se via que estava a martelar uma percepção. E isto eu queria discutir contigo, a questão das percepções, falámos da questão da verdade, a questão da percepção da criminalidade, de estar associada à imigração, haver uma percepção que criou esta onda, não está ligado aos factos nem aos números. Eu acho que não. Acho que não. Uma percepção. O que é uma percepção? Começamos logo por essa palavra. Que está ligada muitas vezes a preconceitos, não é? Eu acho que sim. Agora, voltando aqui àquilo que eu tenho tentado fazer. Por exemplo, toda aquela história de que os ciganos nunca são julgados. É mentira. Eu vou aos tribunais, tantos ciganos que eu vi ser julgados e condenados por crimes que cometeram. E que andam à conta da segurança social, é esta ideia partilhada por Ventura, e depois os números não apontam isso. Nada disso. Nada disso. E portanto, a questão da verdade ou não. A literatura, que é... falámos de jornalismo, que também é o teu terreno, o nosso. A literatura pode ser também uma peneira, um oráculo, uma reflexão sobre estas realidades? Pode, não encontro à partida esse objetivo, nada dos meus livros, nada disso tem qualquer coisa de panfletar, por muito que me possam acusar depois de eu ter dito isto. Eu tento encontrar uma verdade qualquer que está inscrita na própria forma como escrevo, acho eu, e falo das coisas que conheço ou que estou a conhecer, e que falo de mim, e que falo do Alentejo, ou que falo dos Estados Unidos, quando lá estive, ou da Rússia. Ou da Rússia, onde estive pouco antes desta desgraçada invasão, e que tenho amigos lá, tenho tradutora lá, ou na Hungria, que podemos falar, porque hoje trago aqui também um autor húngaro, custa-me muito a perda progressiva da liberdade. No outro dia li uma coisa qualquer sobre... não sei se é o Washington Post, que tem a liberdade perde-se na escuridão, uma coisa assim. Mas o que dizia aquele articulista, que não é na escuridão, é na progressiva cedência. Na progressiva cedência. E a teu ver, a liberdade perde-se onde? Ou está a perder-se como e onde? Perde-se quando as pessoas
se deixam contaminar ou se deixam... Eu nem sei dizer, porque não sei se já lá estava tudo, se não estava, mas caramba, o mundo não é assim tão grande, está num momento de facto aflitivo. Gaza, por exemplo, a Ucrânia, que eu não sou daquelas pessoas que sou pela liberdade da Ucrânia, sou pela liberdade da Palestina, portanto, às vezes eu sei que isto para algumas pessoas parece que é incompatível. Eu não, infelizmente, também há essa discussão. A literatura, enfim, eu não consigo desligar-me do mundo em que vivo, mas muitas vezes o que escrevo acho que tem outros como é que é dizer, camadas históricas, camadas humanas, camadas literárias, mais uma vez no melhor sentido, em que fujo dessa análise. Agora, há uma coisa que eu gosto, eu aprendi com o Júlio Verne a questão, é uma frase do Viagem ao Centro da Terra, e eu às vezes gosto disso, e usei no meu primeiro livro esta frase romana, que me foi ensinada pelo meu pai, abyssus abyssum invocat, isto é, o abismo convoca, chama o abismo, e esta frase no Júlio Verne é: vamos ter lições de abismo. E isso também gosto. Gostas? Gosto. De passar lições. Tenho vertigens. Tens vertigens. Tenho Andamos vertigens. todos com algumas vertigens, não é? Tenho vertigens, mas ter lições de abismo é uma boa ideia para os tempos que aí vêm também. Verdade, tu disseste também, escreveste que, entre outras coisas, as razões por que escreves, há uma crónica sobre isso tua, escrevo contra a maldade e a ignorância que estão dentro de mim, escrevo também a favor delas, são adversários magníficos a quem foram dados muitos anos de avanço. Isto é muito interessante, não é? Sim, como é que é dizer? Por exemplo, tive uma educação católica, não é? Tive-a. Mas ao mesmo tempo na minha casa havia um pai e uma mãe fantásticos, que infelizmente já desapareceram, mas democrata até ao osso. Como é que é dizer? É preciso tomar consciência, por exemplo, a maldade que havia e há nas religiões que provocam tantas guerras, que provocaram tanto sofrimento. Basta lembrar os casos tão mal explicados ainda da pedofilia na Igreja Católica, ou a brutalidade absolutamente insuportável do fundamentalismo islâmico, por exemplo, no tratamento das mulheres e no tratamento de quem não pensa como eles ou quem não considera infiel. Contra estas forças brutais... Enfim, noutro plano, a Igreja Católica também sempre colocou, durante muitos anos, a mulher num outro plano, num papel fora do poder e mais submisso, não é? E o pecado assentava sempre mais na mulher, a palavra pecado, não é? A culpa. Sim, ainda para mais há coisas parecidas, de facto, mas sim, acho que o papel, eu, enquanto escritor, enquanto argumentista, enquanto, enfim, cronista, eu tento colocar num papel de observador, mas também de interveniente, e luta permanente pela liberdade. Não sei dizer isto assim muito melhor. Libertando-te também das tuas questões e paradoxos e contradições, não é? Quem não tem? Quem é que não se interroga? E isso é matéria boa de literatura, não é? Quem é que não se interroga quando está a fazer uma coisa? Será que eu estou a fazer isto exatamente porque acredito nisto? Ou será que estou a pensar bem? É uma boa pergunta, não é? É. E para pensarmos nessa pergunta já temos que pensar pelo menos 2 vezes, não é? E claro, a boa literatura vive disso. Sim, pensar, mas não só pensar, não pode ser também, claro. Tem que usar aquilo que é a emoção. O Faulkner dizia que era assim um escritor que pensava, como é óbvio, porque os livros dele tinham uma estrutura complexa. Era preciso sabermos um pouco a chave, quem é que está a falar, quem é que não está a falar, naquela coisa aparentemente complexa, e é complexa, mas quando lhe perguntavam para que é que serve a literatura,
ele dizia para criar emoção. E eu acredito nisso, para criar emoção. Só a emoção que nos muda. Por isso é que eu, em E qualquer... que nos faz pessoas também, seres humanos. Não é? Mas uma boa peça literária, mais uma vez, no melhor sentido, um bom filme também, uma crónica, um poema, um romance, é aquele texto que começa, é a obra de arte que começa, em que nós estamos num ponto e quando chegamos ao fim já estamos noutro. Transformámos-nos. Que nos abana, que nos sacode, que mexe com as nossas emoções, não é? Nos faz interrogar, que nos faz pensar. E crenças, que mexe com as nossas crenças, não é? Eu acho que nos altera, será também? A boa literatura é aquela que não nos deixa iguais. Sem dúvida. Nem sempre demorará muito, não é? Nem sempre ficará para sempre, mas... Nem sempre ficará para sempre. Será que a Inês ia gostar dessa frase logo pela manhã? Enfim, não sei. Tu trocas muitas ideias com a tua mulher sobre ideias, frases... Sim, até porque ela faz um trabalho fundamental que é ajudar-me muito na edição dos meus romances. É ela a primeira leitora? É a primeira leitora e começa logo a... Embora muitas vezes eu demore a entregar-lhe qualquer coisa, mas sim, porque sei que vai ter já me conhece e também conhece as regras não só da ortografia, mas da própria revisão sintática das coisas, portanto é muito, enfim, não é só gostar dela, é também gostar do trabalho que ela faz da minha parte. Ela faz tem um olhar coisas. Crítico, dá-te na cabeça às vezes dizer, e porquê isto? Será isto? A Inês tem... Questiona, pelo menos. Sim, a Inês tem opiniões fortes sobre o mundo, às vezes até incomodada também com o estado do mundo, mas tem uma característica fundamental. Para já, nos olhos vê-se logo o que é que pensa. É raríssimo encontrar pessoas cristalinas no olhar. E tem uns olhos lindíssimos, agora passo o elogio, mas... Olhos d'água, sim. E tem também, como é que é dizer mais uma vez, tem opiniões com as quais concordo, são opiniões de bondade, são opiniões de intervenção, são opiniões, por exemplo, foi a primeira pessoa a quem eu ouvi dizer desta forma cristalina, lá está, o problema disto tudo é a falta de amor, disto tudo, em qualquer plano, se quisermos encontrar assim uma regra e esquadra para a maior parte dos problemas do mundo, é isso. A violência. Há uma frase qualquer que eu apanhei algures e não assinalei, mas um dos males da humanidade é o deslumbramento. É qualquer coisa assim, não é? Sim. Citei bem, mais ou menos. Sim, já não sei porque é que me saiu aí, mas aí tem a ver com uma característica que felizmente, não sei como é que isto me aconteceu, mas fora assim 2 ou 3 figuras históricas que eu de facto admiro com enorme admiração, pronto, como o Charles Darwin ou o Einstein, não é? E esses talvez eu tremesse um bocadinho se eu conhecesse o Charles Darwin, que escreveu, descobriu a teoria da evolução das espécies, que é um marco fundamental naquilo que faz de nós humanos e que faz de nós animais, não é? Mas eu sou um bocado imune à idolatria e eu acho que um dos problemas de facto é a idolatria, mas lá se está a ver quando as pessoas começam a votar em aldrabões, como o Trump, como esse senhor, esse laurego, que cresceu na televisão, não é? Com programas de reality shows, não é? Sim. E pronto, tenho muitos mestres, alguns conheço-os, tive a sorte de os conhecer, mas e um deles com certeza António Lobo Antunes, que me passou esta ideia que eu acho fantástica, que é conhecer os mestres,
até imitar os mestres, no princípio, se for preciso, para aprender como é que se faz, e depois combatê-los, e encontrarmos o nosso caminho. Tu começaste por aí, quase que a imitar os teus grandes mestres. Eu estou a usar a tua palavra, estou à boleia da tua palavra, para te distanciares deles. Sim, mas não diria, por exemplo, com Lobo Antunes nunca me aconteceu. Era vamos lá ver. Eu fui casado com a Teresa Coelho, que entretanto faleceu. Grande jornalista, grande tradutora, que morreu, mãe dos meus 2 filhos mais velhos, a Sara e o Henrique, e ela era a editora do António Lobo Antunes, portanto havia aqui uma ligação muitíssimo grande, e ela tinha uma admiração pela obra dele muito grande. Mas não era só pela obra dele, lá está, para estarmos aqui a falar do que é o deslumbramento, era por grandes escritores que ela conhecia, que ela traduzia, como a Marguerite Duras também, por exemplo. E eu fui conhecendo o António Lobo Antunes também, pessoalmente, e criei com ele uma ligação que nunca passou nem pela imitação do que ele escrevia, porque é um mestre, é para combater, mas tive muitos, talvez os clássicos russos tivessem sido os primeiros mestres que eu tive. E tiveste dificuldade em encontrar a tua voz perante vozes tão fortes que seguias, nomeadamente os mestres russos? Vamos ver. Eu não sabia que era escritor sequer. Aliás, foi o Cardoso Pires, lá está, mais uma vez, foi a primeira pessoa que falou em público das minhas crónicas. Ele disse, este cabrão dá-lhe forte, escreve bem, tens de ler, disse ao Lobo Antunes, escreve como nós. Mas isso eu só soube depois, claro. Encontrou-te essa voz literária através das crónicas que fazias, através das histórias que vias nos corredores do tribunal. Sim, para a minha alegria, como é óbvio, eu era um jovem estagiário do público e de repente ele ganha o prémio Pessoa e fala nas minhas crónicas na entrevista que dá ao Jornal Público. Uau. Quando ele diz que aquilo é pá. E eu, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que tu fizeste? Não fiz nada, fiz o meu trabalho. Foi escrever, aprender com eles, como é óbvio, mas basicamente sentar-me e fazer aquilo que um escritor tem que fazer, passar noites e noites e noites a aprender, a escrever um bocadinho, isto é desde os gregos, não é? Passar 10 horas a escrever, mas são 2 horas a escrever a sério e 8 horas a corrigir. A apagar, a corrigir, a reescrever. É importante fazer muita barba ao texto, apagar, secar até à síntese, na boa escrita. Sim. Seja no bom jornalismo, seja na boa prosa literária, que às vezes se tocam nos extremos, nomeadamente no teu caso, que tinhas tens uma escrita jornalística com ferramentas da literatura. Tenho, mas há aqui uma diferença grande, e eu acho que a primeira pessoa a dizer isto em termos muito claros foi o Ernest Hemingway, que foi um grande jornalista antes e depois fez um grande romancista, como nós sabemos. E muito cedo inventou uma forma de escrever. Por exemplo, as pessoas diziam: adoro a maneira como tu apanhas as pessoas a falar. As pessoas falam. Não, ele dizia: não, as pessoas não falam assim. As pessoas falam como eu quero que falem. E mais tarde o Evelyn Waugh, o outro escritor, Brightside Revisit, reviveu o passado em Brightside, por exemplo, dizia, eu costumo dar este exemplo aos meus alunos, gosto muito da maneira como o Hemingway põe os bêbados a falar. Não diz como é que ele apanha os bêbados a falar. E ele dizia que o escritor tem que combater o jornalista. Tem que haver ali uma altura na vida em que o escritor, porque é outra maneira de dar a volta. É outra maneira. Como é que o escritor combate o jornalista, sendo que ambos são a mesma pessoa e que a realidade continua a ser, imagino, uma boa inspiração para a ficção? Lá está. Talvez, no meu caso, foi introduzindo mais o elemento eu.
Revelando-te sim, mais. Sim, sem problema. Com alter egos, com autoficção, com... Autoficção nunca Eu sei. fiz. Não é uma expressão que eu... Enfim, nada contra, não é? Uhum. Mas todos os escritores usaram as suas experiências. Aliás, sem memória não é possível escrever. Não há clinicamente hipótese de escrever. Sem conhecer. Sem conhecer é sim. difícil escrever bem sobre, não é? Bom, isso já não vou dizer. Um bom poeta, por exemplo, pode ter... há uma personagem fascinante no... Fascinante, cá está uma palavra que eu pouco uso. E gostas, se calhar não, que eu senti na cara que não... Não, se fosse eu a dizer, pensarias, meu também Deus, cheirou mal. Sim, Isto agora cheirou mal. Mas também, é assim, todos às vezes, Nada não é? Todos nós, não é? Nada contra os lugares em que todos nos reconhecemos. Mas para dizer que há um poeta num livro que é Margarita e o Mestre, do Mikhail Bulgakov, em que há... por acaso acabei uma vez por jantar nesse restaurante, que é restaurante do Massalit, que era a Associação de Escritores Soviéticos. E ele... aparece lá uma personagem que é um poeta fantástico, mas que é muito ignorante, muito estúpido. E tinha um talento que não está... isto é, os conhecimentos que ele tinha das coisas não estavam à altura do seu talento. Conseguia escrever, de facto, poemas muito bons, mas não era aquilo que se chama uma pessoa com grande capacidade de raciocínio ou de abstração. Conheces às vezes pessoas acontece, assim? Não conheço muitas, mas de vez em quando aparecem e em todo lado podem aparecer, e por isso é que aparecem. Tantos bons artistas, por exemplo, nas artes plásticas, que saem do nada. Não às vezes penso de outra maneira, se calhar de forma errada, as pessoas parecem muito simples, às vezes simplórias, e através da sua escrita, da sua poesia, percebe-se as maravilhosas camadas daquela pessoa que se revelam na sua literatura. Eu muitas vezes vejo por aí. Mas, sim. Enfim, eu estava a falar de uma personagem que aparece no romance que é assim descrita. É evidente que um bom poeta traz sempre várias camadas. Algumas delas não saberemos chegar lá, não é? Enfim, há pessoas para tudo. Há pessoas para tudo. E muitas pessoas para passar nos tribunais, não é? Assim, onde passa a vida e a condição humana. Eu já ouvi frases no tribunal, quem me dera a mim. Por exemplo, o que é que te solta? O que é que se solta na tua memória? Acho que até o Fernando Pessoa gostaria de ter dito, que é um senhor que tinha sido apanhado a beber e a conduzir uma moto, caiu e não sei o que. Era um caso, porque muitas vezes são casos que à partida parecem miseráveis, mas que têm uma força humana fantástica. Este senhor disse, peço perdão, primeiro disse, não beber é que é bonito. Não beber é que é bonito. Não beber é que é bonito. E depois eu já fiquei logo... Disse um bêbado. Não beber é que é bonito. Portanto, entregando-se à morte, por assim dizer. Pois. É verdade. E depois disse, peço perdão e vou viver a minha pessoa de outra maneira. Olha... Viver a pessoa. Parece... Dava quase por um livro de autoajuda. Não é cómico, não é? Mas tem ali uma... Tem qualquer coisa, não é? Há frases... Eu lidero-me pelos meus próprios meios. Ouvi assim frases extraordinárias. De grande literatura, de pessoas simples. Sim, porque também a grande literatura muitas vezes vai buscar à rua, não é? Vai buscar à rua. Eu estou sempre a tentar captar coisas que são ditas no e que me podem ser... preciosidades, pérolas, coisas muito boas que podem passar despercebidas e que andam por aí. Sim, e que podem surgir em qualquer lado. É um bocado como andar à caça às vezes. Outras surgem dentro de nós, na reformulação de muitas coisas que vivemos, muitas alegrias, muitas desgraças, enfim. Foi um acaso esta coisa de passar o teu principal palco passar a ser durante anos e anos os tribunais, os corredores dos tribunais. Tu assististe a mais de 700 casos, já não sei em quantos casos estás. Uns milhares. Uns milhares, não é?
como é que de repente esse passou a ser uma das tuas janelas principais para o mundo? Foi simples. Quando o público estava para começar, portanto, nós começámos, entrei como estagiário, depois lá de um concurso, em 1989. Éramos tão novos, podemos dizer. Mesmo ali o muro a cair. Havia caracóis em Rui Cardoso Martins, podemos dizer? Havia muitos caracóis na cabeça. Lá está uma coisa, antes de transformar aqui numa pista de aterragem. E fiz uma pequena reportagem com um grupo de anarquistas que tinha pisado a bandeira nacional. Eu fui lá ao tribunal e fiz uma reportagem que nunca saiu, obviamente, porque o jornal ainda não saía, nós estávamos em treino e era precisamente sobre isso. E o Vicente Jorge Silva, o nosso querido diretor, leu aquilo, portanto, na preparação do jornal e lembrou-se que havia uma tradição que já tinha sido escrita por outros de jornalismo judiciário, não é? De casos de tribunal. E ele, grande olheiro, grande mestre e olheiro do bom jornalismo, percebeu que tu tinhas unhas para aquilo. E convidou-me para escrever, e o primeiro Lance Borrell saiu na primeira semana do Público. Isso é uma aposta do Arco da Velha, posso usar esta expressão, porque, enfim, não sei, raramente se apostam em jovens tão jovens para missões tão nobres. Esse foi um dos casos curiosos, de facto, porque o público teve esta grande virtude de, novo ou velho, não havia cá, houve oportunidade, ganhávamos muito menos do que os outros, claro, mas houve oportunidade de quem estava com vontade, quem conseguia passar uma noite em claro a dançar, mas no outro dia escrever uma crónica, coisas destas. Aconteceu-te assim, muito? Eram outros tempos. Quando eu escrevi o Última Hora, a peça de teatro, grande parte das coisas são memórias desses tempos heroicos em que conseguíamos aguentar tudo, não é? Redações em que se fumava, em que se bebia, tudo. Em que havia energia também nessa época para dançar, não sei se no Frágil, não sei onde, e depois de manhã estavas em tribunal a assistir. Sim. O dia ligava-se à noite e por aí fora. Fez parte disso. Eu era colega, por exemplo, do Rogério Rodrigues, que é o pai do Tiago Rodrigues, o grande dramaturgo e encenador. Já aqui esteve, sim. Meu amigo também. Mas para dizer que comecei a fazer isso e comecei também a perceber como é que eu vou contar isto sobre estas pessoas todas as semanas e a desenvolver também aquilo que seria a minha escrita. E o que é curioso é que muitos anos depois o conhecimento destes casos, que depois acabaram por sair em livro, acabou por alimentar algumas outras ideias que tive e outras que fiz. Por exemplo, a série de televisão que fiz com o Edgar Medina e com o João Nuno Pinto, o realizador, o Edgar Medina, produtor, e autor comigo, que se chama Causa Própria, em que muitos dos casos... dos casos do Levante Sorrel. Parte disso são alimentados por casos reais de tribunal a que assisti e também do próprio funcionamento de como é que são os julgamentos. As pessoas às vezes ainda pensam que há um martelinho. Que há um martelinho, que há uma cabeleira, não sei. E que há uma cabeleira e que há uma sapateira para partir com o martelinho, com certeza. Uma sapateira, uma lagosta, assim uma coisa. Porque esse conhecimento acabou que vem de casos reais, acabou por vir alimentar também uma série de televisão, de que também tenho bastante orgulho. Ali também se assiste ao melhor e ao pior da condição humana, não é? Isso Sim. Como é que foi impactando em ti? Perturbador às vezes? Surpreendente? Às vezes sim, às vezes é muito triste, não é? Às vezes, o que é triste? Assistir a casos a que assisti, casos até de incesto, casos de maus tratos a mulheres e a crianças, muitos. Amigos que se traem, é deprimente. No fundo, ciúmes, pronto, ok. Mas amigos que se traem, pessoas que são ultraviolentas, pessoas que sofrem muito, pessoas doentes, pessoas abandonadas. Falaste aí de vários itens ligados à perversidade e à maldade. Isso costuma dar boa literatura, quando bem trabalhado?
mas para o autor, para ti, há histórias que te acompanharam e que te acompanham até hoje, que ouviste? Algumas não esqueço. Eu também já as tenho contado, às vezes, precisamente porque não as esqueço, mas na verdade é que há sempre uma dimensão trágica, outras vezes mais cómica, às vezes tragicómica, não é? E a vida, muitas vezes essas histórias têm essas duas dimensões. Isso passou depois para a minha percepção do que é que queria ou não queria escrever. Eu tenho sempre, ainda agora em relação a este último livro, houve pessoas que disseram que riram e que choraram. As Melhoras da Morte. As Melhoras da Morte. Mas atenção, isto já vem dos antigos. O Aristóteles dizia que a tragédia e a comédia se escrevem com as mesmas letras do alfabeto. Verdade. Ou com as letras do mesmo alfabeto. Não sei exatamente a formulação, mas isso para mim é importante. E aqui, se quisermos voltar ao Cardoso Pires, eu também acho que os grandes escritores têm sempre, nem que seja meio escondido, o sentido do humor. E são esses escritores de quem gostas? Que têm também Sim. sentido de humor de uma maneira mais evidente ou implícita, quase não exijo, bastante discreta? Não exijo isso. Porque os grandes escritores, mesmo como é que é dizer, mesmo nos maiores dramas, há sempre qualquer coisa ali risível. Risível. E não é uma característica fazer-me rir que eu exija nada. Não. Quer dizer, a não ser um programa que se apresente como humor. Mas eu também já vi programas que se apresentam como humor e que não me fazem rir nada. E que são trágicos, não é? No pior dos sentidos. Vá. No pior dos sentidos. O humor acontece-te por acaso? Quando guinaste para essa via também do humor, tu estiveste na fundação das produções fictícias, aconteceu-te naturalmente? Eu conhecia já, e tínhamos feito uma peça de teatro, o Nuno Artur Silva, e ele era professor de... ele não foi jornalista, ele era professor, não é? Ele era professor de inglês, português. Mas antes disso, e antes dele começar a trabalhar com o Hermano José, que foi um processo dele, não é? E antes do Hermano José, com o José Pedro Gomes e com o António Feio, nós tínhamos feito uma pequena peça de teatro que era kafkiana. Tu estavas nesse grupo com ele? Okay. Quer dizer, não estava bem, porque eu fazia sempre tristes figuras. Sim? Eu tinha que entrar e dizer a um senhor que... era obrigado a fazer uma peça de teatro, mas ele só queria fazer um programa de televisão, que ele era assim um pouco leviano. E a piada desta peça de teatro é que há Kafka, não é? Que este homem era obrigado, senão com graves consequências, a fazer uma peça de teatro. Então a peça de teatro era exatamente as atribulações desta personagem. E, portanto, e depois, mais tarde, já eu estava no público e um dia cansei-me. É engraçado agora lembrar do momento em que eu decidi, já estou cansado, porque andei um pouco pelo mundo, como há pouco foi referido. Enquanto repórter. Sim, mas um dia comecei a ficar muito preso a breves, a pequenas notícias na secção de sociedade. Podemos chamar que foi uma fase de deserto profissional? Foi uma fase em que eu senti que não me importava de sair do jornalismo para ver o que é que podia fazer de outra forma. E até posso contar o momento certo em que eu decidi, já não aguento mais isto. Foi um dia em que o Marcos Mendes, que mais tarde saiu Marcos Pentes, o Gandanoia no Contra-Informação. No Contra-Informação. O Grandanoia. Eu estava no Conselho de Ministros com jornalistas todos à espera de um comunicado do Conselho de Ministros. Estivemos quase 3 horas à espera, era um momento importante do governo de Cavaco Silva, e veio o Marcos Mendes, subiu assim por uma pequena banqueta e informou que não havia nada a dizer. E eu disse, não posso mais. Aquele tempo que eu estive ali com os meus camaradas, não é? A falar sobre onde é que já foste, o que é que já fizeste, aquela conversa, não é? E de repente eu estava ali transformado em pé de microfone, de nada, ainda por cima. De nada. E achas que vivemos tempos em que há muito disso no jornalismo, pé de microfone?
Eu Ou acho condições para isso? Porque como é que olhas eu acho que sim, eu acho que há para a nossa classe? eu acho que há de tudo. Mais uma vez estamos Continua a fazer-se muito bom jornalismo. Claro. Acho que sim. Aliás, há pouco falámos que eu passei pela Bósnia há quase 30 anos e não havia meios, não havia. Passei lá uns dias terríveis de medo, de balas a passar e disso tudo. Mas havia aposta. É. Havia o facto de terem enviado para lá, não é? Isso já... Sim, mas não tínhamos sequer um material, nem o dinheiro necessário para estar numa cidade sitiada em que só o hotel onde se podia ficar com condições mínimas, e eu assim fiquei no Crescente Vermelho e fiquei com famílias. Não havia condições não havia. Ideais ou boas, ou minimamente boas. E foi, aliás, só para dizer isto, reconheço e dou muita importância, por exemplo, eu vou só dar um nome, que me perdoem outros, como é que a Cândida Pinto vai para a Ucrânia, num trabalho sério, arriscadíssimo, e eu gostei muito de ver que quase todos os meios de comunicação portugueses souberam ter enviados na Ucrânia a contar a ofensiva dos russos. Com um bom trabalho. Com um bom trabalho, quase sempre. E eu reconheço isso porque não estava à espera que isso existisse, e portanto nem tudo foi para pior, não é? E desses tempos em que foste repórter internacional e agora falaste em Sarajevo, nesse conflito, como é que se lidava com o medo? Uma vez ensinaram-me como é que as lagostas respiram fora d'água, com dificuldade. Isto por o humor, lá está. Enfim, a partir do momento em que se está numa cidade sitiada que não nos deixam sair, porque tinham matado lá um vice-ministro, e vi-me um bocado aflito, porque também por falta de meios, e foi assim, como se costuma dizer, uma coisa um bocadinho uma macacada. Mas fiz o meu trabalho. Fiz o meu trabalho. Mas a coisa mais importante, e aqui voltamos outra vez ao centro do que é que está em causa, que é uma pergunta que se deve fazer em qualquer livro, em qualquer filme, o que é que está em causa. O que é que está em causa, o que é que importa ali. O que é que importa, mas eu já conhecia Sarajevo de ter feito um Interrail, e portanto tinha visto também fizeste, antes boa. da guerra. Fiz isto e assisti a isso, e depois voltei, mas já em guerra, e então os mesmos sítios que eu tinha visto, viste a transformação. Vi a transformação da guerra. Isso é muito dramático, mas ao mesmo tempo muito, muito instrutivo, porque me deu a ideia de que de repente tudo pode ir ao ar. E estávamos, entretanto, em Campo Maior, por exemplo, a receber os refugiados, com jovens... E que estavam ali pessoas como nós, em cidades como as nossas, e que a guerra transforma em cenários apocalípticos. Também é essa a dimensão que nos dá logo imediato, não é? Isto não era assim. Sim, e não estamos livres disso. E nós não estamos livres disso. Não estamos. Em nenhum lugar do mundo, na verdade. Bom, então, achamos que sim. Mas... Se vamos pensar na questão nuclear, então é mesmo nenhum. Verdade. Bom, estávamos algures no humor e nessa guinada, e contaste o episódio que te levou à saturação do jornalismo, e de repente desataste a escrever muito com as produções fictícias, e foram anos e anos, e um dos programas marcante, que esteve 14 anos no ar, o Contra-Informação, em que criaste bonecos através das figuras políticas, muitas delas que ainda andam, não é? Sim, não fui só eu, como é óbvio. Sim, era um grupo de... O José de Pina, o Filipe Almeida Fonseca, o João Quadros também trabalhou. O Viterbo, imagino. O Viterbo nunca trabalhou diretamente com a Contra-Informação, mas trabalhou bastante no Era uma Enciclopédia. Pois, claro. Também se transformou num programa, enfim, referência. Sim, nós criámos um mundo à parte de bonecos com a cara dos políticos, em que contávamos o que é que se podia passar nos bastidores, e relembrando aquilo que eles tinham prometido e não cumprido. E às vezes, em algumas personagens reais, alguns políticos era
quase colado ao original, ou seja, os originais eram os bonecos. Era engraçado, no princípio, alguns zangaram-se com as coisas que fizemos. Quem é que se zangou? Ou um ou outro que te recordes? Bom, Pinto da Costa seguramente não era político, mas... não gostou que tivesses colocado, penso eu, de que? Frase que colaste a ele. Eu posso contar como é que apareceu o Bobby e o Tareco, que eram o cão e o gato, busca, mata. Eu penso de que foi uma conversa que eu ouvi dizer uma vez na televisão. Eu estava com o meu amigo também já falecido, infelizmente, o David Lopes Ramos, que era um homem fantástico, que escrevia também sobre gastronomia, e ouvimos dizer isto, depois ficou no ouvido. Mas o Bobby e o Tareco surgem quando ele deu uma entrevista a dizer que só permitia que fosse gozado, só brincassem com ele a filha, o cão e o gato. Nós tínhamos o cão e o gato. Olha, é já agora. Então, temos estes bonecos, é que é já agora. Com os nomes mais banais do mundo, Bobby e Tareco. Mas ele já tinha lá aquele espírito que, no fundo, acho que se revelou agora nos últimos tempos para mais pessoas, mas que já lá estava, que foi ter tentado proibir o programa. Tentou. E isso chegou a vocês de que maneira? Houve pressões? Houve pressões no canal? Chegou que... Isto é RTP? Estava Público, canal público? Estava o Joaquim Furtado numa reunião e entrou um jornalista ou uma jornalista que disse... Vai ter que se acabar com esse programa, porque o Pinto da Costa manda dizer que vai retirar os jogos do Futebol Clube do Porto da RTP. E o Joaquim Furtado, um homem de Abril, não é? Homem da liberdade, disse, então ele que tire. Uau, isto é uma frase de coragem. Então ele que tire, e não tirou, claro. Mais tarde ele admitiu que o programa não era feito contra ele, era a própria filosofia de independência do programa, porque também criámos o João Vale Tudo, que era o maior aldrabão da história, e o Sporting também levou muito. Também. Portanto, era a própria natureza do programa que eu tentei, e aqui foi muito importante, aquilo que eu achava que era a mesma independência que eu exigiria enquanto jornalista, mas aplicado ao humor, isto é, independência total. Pois, que se tocava aí, o jornalismo, a independência, a liberdade, digamos que a partir dos factos. Digamos que sim, enfim, o resultado é que muitas vezes as pessoas diziam que aprendiam mais com a contra-informação do que com os próprios telejornais. Isso o que é que dizia dos telejornais? Não sei de facto, acho que não dizia, acho que não era isso que acontecia, mas de facto nós como dávamos a versão retorcida do que é que estava por detrás do que algum político dizia, as mentiras inerentes ao seu discurso, nós podíamos verbalizá-la, não é? Revelar às vezes. Com a cara dele, não é? Revelar às vezes o que está nos bastidores, não é? E assim acontecia que muitas vezes os bonecos do contra-informação ou da contra-informação diziam de facto o que é que estava em causa. O que é que estava em causa. As armas do jornalismo aí a funcionar, não é? Havia personagens da política real que, por outro lado, gostavam ou mostraram ter gostado? Houve uma vez recebi um telefonema de um político que estava um bocado aflito em termos eleitorais e perguntou quando é que tinha o boneco dele, portanto. Pois é, que ele fala em mal ou bem, mas falem, não é? Porque aquilo já era importante. Aqueles bonecos que estavam ali eram os relevantes. Exatamente. Portanto, ponham-me num boneco. Portanto, era um pouco humilhante, por assim dizer, não ter boneco no E essa figura teve direito a boneco? Não. É como eu costumo dizer, em relação também a pessoas a quem tento explicar alguma coisa de importante ou que leram qualquer coisa mal daquilo que eu escrevi, se não percebeste, também não merece a explicação. Pronto, é isso. Eu agora gostava de lançar um áudio e depois gostaria que comentasses. Pode ser? Vamos a isto? Sim. Querido Rui, conheci-te, e talvez nunca te tenha contado, através de um livro
com o qual incomodei a família umas férias inteiras na praia, interrompendo o lazer de todos a cada frase nova que lia, abrindo acesa a discussão sobre cada capítulo, cada ideia, cada palavra. Chamava-se Se Fosse Fácil Era para os Outros, e apelidei-o de Western Nacional, isto se os westerns alguma vez fossem tão desesperados e tão belos como a tua escrita. Mais tarde, tive a oportunidade de partilhar contigo as páginas de um guia sobre Lisboa que organizei e onde tu contavas a história que já ninguém se recorda de uma praça do Chile aristocrata e chique que coincidia com o fim da linha do elétrico e de uma cidade ainda sem avenidas novas. Organizámos, na altura, uma visita guiada contigo pelos lugares do teu conto e acabámos a almoçar, leitores e autor, na churrascaria mais emblemática do bairro, onde, claramente, eras cliente habitual e o mais amado. Das tuas primeiras crónicas já tinham dito Lobo Antunes e Cardoso Pires em conversa um com o outro. Porra, o cabrão escreve quase tão bem como nós. Ou pelo menos assim reza a lenda. É sempre uma surpresa ler-te, um fascínio ouvir-te e um prazer e orgulho ter-te como companheiro de lutas e de escritas. E apesar de parcas vezes, também de repasto. Enquanto pensava na pergunta que te queria fazer, logo me imaginei a conversar contigo. Qual foi a crónica ou o livro que mais te custou escrever e porquê? Ou haverá algum livro que te salvou porque o escreveste ou porque não o escreveste? Ou que formato gostarias de experimentar que ainda não praticaste na literatura? Mas, na verdade, me confesso, o que eu gostaria mesmo de saber, e é uma parvoíce, é que livro anda por aí editado que adorarias ter sido tu a escrever? Bom, acabamos de ouvir a artista multidisciplinar, criadora, dramaturga, cronista, Patrícia Portela, que já esteve aqui recentemente, que aqui dá conta de como se cruzou com a literatura daqui do meu entrevistado, o Rui Cardoso Martins, e junta uma série de perguntas, todas muito boas, que eu não vou querer desperdiçar, claro. Quero ouvir as respostas de todas elas, vou querer que o Rui me diga também o que anda a ler, que partilhe comigo algumas das músicas que o acompanham e deixe algumas sugestões culturais. Isto e muito mais para ouvirem na segunda parte desta conversa, que pode ser ouvida a partir da manhã deste sábado. Aguenta, coração, boas escutas. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.